Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para o nosso espaço semanal de reflexão, que é liberado todo domingo às 9 da noite. Depois, claro, fica disponível para você ver e rever quantas vezes você quiser e no horário que você puder. Eu também quero fazer para você o convite de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar o nosso conteúdo nos seus contatos e também para que você conheça os nossos cursos e e-books aqui na descrição desse vídeo. Você também pode apoiar esse canal se tornando membro e nos pacotes Café Completo, Café Master, você faz parte dos cursos que nós temos disponíveis aqui no canal. Bom, nós temos separado aqui uma série de passagens dos evangelhos em que Jesus tem um contato com alguma pessoa que tinha uma outra concepção religiosa que não a sua, né? Diferente da sua. Pessoas que eram de outras crenças, de outras práticas, de outras compreensões religiosas, que não eram do judaísmo, que não eram da religião que Jesus fazia parte, né? E a gente tem pensado um pouco em como Jesus lidava com esses casos, lidava com essas pessoas. Infelizmente, existem muitos cristãos, né? Isso acontece com pessoas de outras religiões também, mas como o nosso canal é de teologia da linha cristã, nós devemos pensar sobre essa realidade, que fazer de você cristão, cristã, não te torna superior a quem quer que seja, não te torna predileto diante de Deus, não te torna filho mais amado por Deus do que qualquer outra pessoa e nem pode gerar em você um senso de superioridade, de se sentir o iluminado e ver as outras pessoas como perdidas. E por que que não pode? Porque Deus não faz acepção de pessoas e porque nós temos visto vários e repetidos casos, embora cada caso seja diferente, mas o que é certo é que em todos eles você não percebe Jesus olhando essas outras pessoas com um olhar de superioridade. Nem tampouco enxerga essas pessoas como pobres coitadas que estão perdidas e iludidas na vida. Jesus trata essas pessoas com respeito, com igualdade. Jesus olha essas pessoas nos olhos, né? E isso faz toda a diferença. E quando termina a experiência e a pessoa conhece a graça transformadora de Jesus, ele não convoca essa pessoa a mudar de religião. Porque o que Jesus propõe é a espiritualidade, a salvação, e isso independe de religião formal. Isso depende da sua graça, da sua bondade. Isso depende de se abrir para receber com gratidão e acolhida o dom gratuito de Jesus. E hoje nós vamos ver uma outra passagem, uma passagem importante também, como, claro, todo o texto é, mas nessa perspectiva que temos analisado, é indispensável lermos o texto de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30, que diz: Tendo-se levantado dali, dirigiu-se para os territórios de Tiro. Tendo entrado em uma casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não conseguiu ficar oculto. Logo, uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, tendo ouvido a seu respeito, entrou e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de nascimento, e pedia-lhe que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe dizia: Deixa primeiro que estejam saciados os filhos, pois não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe: Senhor, também os cachorrinhos embaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Ele lhe disse: Por esta palavra, vai, o demônio saiu da tua filha. E tendo ido para sua casa, ela encontrou a criança tirada sobre o leito e o demônio tinha saído dela. Que passagem interessantíssima essa. Muitos especialistas do Novo Testamento dizem
que nesta ocasião Jesus aprendeu com uma mulher sírio-fenícia. Jesus teve uma experiência de aprendizado com uma mulher que nem judia era, com uma mulher pagã. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei um pouco escandalizado. Como assim? Jesus aprendendo com alguém, né? Jesus é a encarnação de Deus. Mas quando eu pensei isso, eu ainda tinha que amadurecer muito teologicamente e ainda tinha que aprender muito com o próprio segmento cristão proposto por Jesus no Evangelho. Mas muitas pessoas se ofendem quando ouvem falar que Jesus aprendeu com uma mulher sírio-fenícia, que aprendeu com outras pessoas também, mas isso não deveria nos surpreender, porque se nós levamos a sério aquilo que é a mensagem, a teologia cristã, isso deveria ser algo sabido, né? Porque Jesus crescia em graça, conhecimento e estatura diante de Deus e diante dos homens. E Jesus era um homem, absolutamente um homem. Mesmo que a gente entre aí nas questões doutrinárias, que ele tem origem divina e tal, não sei mais o quê, Jesus se esvaziou completamente de toda a sua divindade e tomou a forma de servo. E nessas condições, ele veio habitar a terra e nos revelar Deus. Ele era um ser humano como eu e você, e até menor, porque ele toma uma forma de servo para vir habitar entre nós. Ele era um de nós aqui na terra. E uma pessoa assim é uma pessoa que aprende, que está em constante aprendizado. E isso nós devemos aprender com Jesus, né? Porque algumas pessoas têm um conhecimento pequeno, limitado, e acham que já não precisam mais aprender com quem quer que seja. Ou algumas pessoas já partem do pressuposto de que elas sabem o que é certo, estão apenas para ver se a outra pessoa sabe tanto quanto ela. Isso não é um processo de discípulo, isso não é um processo de quem quer aprender, de quem quer amadurecer, porque uma pessoa que sabe quem é, que sabe que é um ser humano limitado, passageiro, ele sabe que enquanto ele tiver vida, ele tem a cada dia oportunidades para aprender, para evoluir, para se desenvolver em todos os sentidos, intelectual, pessoal, espiritual, como ser humano, né? De uma maneira integradora. E enquanto você tiver vida, você deve ter abertura para o aprendizado. E nós devemos aprender com a vida, aprender com Deus, aprender com o Evangelho, aprender com quem sabe mais do que nós. Isso tem a ver com intelectualidade, pessoas que estudaram mais, que estão na caminhada há mais tempo, como também aprender com a vida, e isso especificamente nem tem a ver com intelectualidade assim, tem com as pessoas que são vividas e que são sensíveis à experiência da vida. Porque não é só porque uma pessoa viveu muito que faz dela uma pessoa experiente. Se a pessoa se fechou diante da vida, ela aprendeu pouquíssimas coisas, né? E mesmo Jesus, sendo quem ele era, um mestre por excelência, né? Ele estava aprendendo a cada dia. E nesse dia estava passando por terras que não eram de Israel, que não eram judaicas, estava passando por territórios da Fenícia, e naquela ocasião ele queria passar despercebido, queria que ninguém soubesse que ele ali estava, porque Jesus também não tem esse desejo de aparecer e ser o centro das atenções. Em alguns momentos era inevitável, acabava acontecendo, mas nunca foi algo desejado e procurado por Jesus. Ele apenas queria fazer a vontade do Pai, a missão dada pelo Pai, e os melhores e mais profundos sermões de Jesus ele fez com 2 pessoas, 3 pessoas, 12 pessoas, com poucas pessoas, né? E o texto vai dizendo que essa tentativa dele passar despercebido acabou frustrada, porque uma mulher que não era judia, uma mulher sírio-fenícia, soube que ele estava ali, e ela, tendo ouvido falar sobre Jesus, o que ele falava, o que ele fazia, quem ele era, ela resolveu recorrer a ele. Ela tem uma filha enferma,
que o texto, que a época não conhecia a maior parte das enfermidades, das doenças, dos ataques, né, que uma doença pode gerar, uma doença neurológica, atribuía essas questões aos demônios, porque qualquer mal, qualquer moléstia, qualquer enfermidade que era desconhecida para a época, eram atribuídas a demônios e a forças malignas, né? E aquela mulher, no desespero de ver a sua filha curada, porque ela via o sofrimento da filha, via a incapacidade dos recursos que ela tinha diante daquele sofrimento, ela recorre a Jesus e pede que Jesus lhe curasse. E pede que Jesus tenha misericórdia da sua filha e faça algo por ela. E Jesus começa um pouco reticente diante daquela mulher. Jesus diz: não é bom tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Primeiro os filhos têm que ficar saciados. Os filhos aqui é uma figura de linguagem para se referir aos da casa de Israel. E Jesus está dizendo que primeiro deveria ser os da casa de Israel. E os cachorrinhos se referia a pessoas de outras etnias que não eram consideradas filhas como as pessoas da casa de Israel eram. E Jesus faz essa apresentação e na cultura, na sabedoria do Oriente, né, quando uma pessoa era provocada com um não filosófico, né, como Jesus fala, a pessoa também respondia se valendo da própria provocação que fora feita. Não é uma provocação no sentido adolescente do termo, né? Mas é uma expressão de sabedoria que Jesus faz, e a mulher também, numa expressão de sabedoria, se vale dos elementos usados por Jesus, que eram usados por outros judeus também, para convencê-lo da sua necessidade. E aquela mulher sabiamente diz: mas, Senhor, até os cachorrinhos precisam de cuidado, precisam de alimentação, precisam de um pouco de pão, precisam de atenção, porque até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher está sendo muito sábia, muito inteligente, muito perspicaz, no melhor sentido do termo, né? E é uma mulher que está assumindo também uma posição de humildade. É uma pessoa humilde, uma pessoa que se vê como uma pessoa humilde, não é uma pobre coitada, humilde não é um pobre coitado. Humildade vem de humus da terra, vem de conexão com a vida real, com a vida concreta, com a vida verdadeira. E aquela mulher, ela percebe que ela precisa de que aquele favor lhe seja feito em prol da sua filha, porque ela não sabe mais o que fazer, e ela dá essa pérola para Jesus, e Jesus se surpreende com a sabedoria e com a humildade daquela mulher, e diz: mulher, por causa dessa tua palavra, pode ir em paz, que a tua filha já está livre. Mais uma vez, Jesus admirando a fé de uma pessoa pagã, pelos padrões, né, do cristianismo, do judaísmo daquela época, uma pessoa que não era da casa de Israel, admirando a fé dessa pessoa, admirando a sabedoria, a perspicácia e a humildade daquela pessoa, e Jesus concorda com que ela seja abençoada, e quando ela chega em casa, a sua filha está curada. A graça transformou aquele quadro, e veja que não há de Jesus nenhum apelo proselitista para com aquela mulher. Pelo contrário, Jesus ainda aprende com aquela mulher, Jesus ainda tem essa fala sábia daquela mulher e fica impressionado com o que ele ouve, com o que ele vê daquela mulher. E essa passagem nos faz tirar muitas lições. A lição de sermos aprendizes durante toda a vida, tanto do ponto de vista do conhecimento formal e aprender com quem tem mais caminhada, formação, estudos do que nós, tanto com a caminhada da vida, de aprender com aqueles que tiram lições importantes com os episódios que a vida lhe proporciona.
Precisamos sempre ter um espírito de aprendiz enquanto vivermos, como também sempre devemos ter uma atitude de humildade diante das possibilidades de crescermos com Deus e com a sua graça, de estarmos conectados com a vida real, concreta, verdadeira, e não como uma ilusão que muitas vezes o discurso religioso cria na nossa mentalidade, mas compreender que a vida real, que a vida é concreta e que a concretude da vida tem muito mais desafios do que os discursos triunfalistas muitas vezes nos apresentam. E que a graça de Jesus se faz presente em nossa vida diante da concretude dos desafios que uma vida real nos apresenta. De que mesmo a vida tendo mais desafios que a gente imaginava ter, que mesmo a vida tendo mais dificuldades do que nos fora apresentados, mesmo nesses momentos, Jesus está presente conosco, a sua graça está presente conosco e ele continua tendo para conosco um olhar misericordioso, gracioso e companheiro para conosco em todos os momentos. Essa é uma bela lição que a mulher Ciro-fenícia nos traz através da passagem de Marcos que nós acabamos de ler e de refletir. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar entre os seus contatos. Talvez outras pessoas gostariam muito de receber essa reflexão e também de acompanhar o conteúdo teológico do Café com Teologia. E eu desejo para você, para sua família, uma semana de paz, uma semana feliz e uma semana em que você saiba que a cada momento é uma oportunidade para o aprendizado e para desfrutar da presença de Jesus na sua vida. Um abraço.